segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para compreendermos o que se passa em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que se estabelecem relações à distância entre encarnados. Essa explicação se dirige principalmente aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva.
Nem por isso essa ação deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que está apto a torná-la eficaz. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, deste modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, porque poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Se dividirmos em duas partes os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações de que ele mesmo é a causa principal, pela sua incúria ou por seus excessos. Ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que essas doenças acarretam. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda a prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito libertar-se de todos os que resultam da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, pois ela tem por efeito atrair
a salutar inspiração dos espíritos bons. Pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, não é o mal que eles afastam. Eles apenas desviam de nós um mau pensamento que nos pode causar dano. Não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, embora impeçam que as infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. O homem se acha, então, na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas guardando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Eis o que o homem pode estar sempre certo de receber, se pedir com fervor. E é principalmente nesse caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, já não traria resultados imensos? Estava reservado ao Espiritismo provar-nos a ação da prece, ao nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, contudo, não se limitam aos que acabamos de apontar. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer.